Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando mais um momento de reflexão. E nosso momento de reflexão de hoje está no livro de Atos, capítulo 10. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 9 ao versículo 16, que diz assim: No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres imundo. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Lendo esse texto, tirando-o do contexto, a impressão que temos é que a Bíblia está falando de alimentação, que o texto está falando de alimentação. Mas na verdade não é. O assunto é bem diferente do que nós imaginamos aqui de princípio. Que muitas pessoas às vezes usam-no para dizer que Deus purificou todos aqueles alimentos imundos que está contido no livro de Levítico, no capítulo 11. Mas vamos ler aqui alguns versículos que com certeza vai nos trazer a memória exatamente o que o texto quer dizer. Começando com o versículo 1 do capítulo 10, diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Pedro estava em Jope, na casa de Simão, o curtidor. Então, obedecendo a ordem do anjo, a instrução do anjo, ele chama 2 domésticos e mais um soldado de confiança e envia então a busca de Pedro. Por isso que o versículo 9, logo no princípio, diz: No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade de Jope, é claro. Pedro estava perplexo, sem entender o significado daquela visão que ele teve. Ele estava pensando nisso. E quando os homens chegaram que bateram a porta de Simão, o curtidor, imediatamente o Espírito de Deus fala com Pedro dizendo o seguinte, está no versículo 19. Enquanto Pedro meditava acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então Pedro já começa a compreender. Ele desce e conversa com os homens e pergunta: A que viestes? Versículo 22. Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Obedecendo o Espírito, para que não duvidasse de nada e fosse com eles, Pedro foi. Chegando lá, encontra-se Cornélio e diz o seguinte: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Então, a partir desse momento, o centurião Cornélio começa a relatar tudo acontecido, a aparição do anjo, a instrução do anjo e como ele procedeu.
até a chegada na casa onde Pedro estava hospedado. Quando ele termina de falar, Pedro lhe diz, no versículo 34, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Pedro aqui entendeu o quê? Aquele objeto parecendo um lençol, onde tinham vários animais, vários tipos de animais, nada mais era do que uma simbologia das várias nações, das várias etnias que existia naquela época. E Deus estava dizendo a ele, não faça acepção de nada. Se eu considero normal, se eu considero puro, você não pode considerar imundo. Então tratava-se de pessoas e não de alimento. Isso vem a confirmar logo em seguida no capítulo 11, logo no versículo 1, que Pedro foi inquirido a respeito desse assunto. Porque, como sabemos, os gentios eram considerados pessoas, os estrangeiros eram considerados pessoas imundas. Então, para serem considerados puros, ou judeus, né, eles tinham que ser circuncidados. Não sendo circuncidados, eles eram considerados ímpios, gentios, imundos. Eles não poderiam se misturar de forma nenhuma. Então, veja, diz o versículo 1 do capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, Pedro então relata toda a história, desde a visão que ele teve até a chegada na casa de Cornélio, com o consequente batismo dele e de toda a família dele que estava presente. Ao final da explicação, no versículo 18 do capítulo 11, diz o seguinte, e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se, eles, os judeus, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, é disso que trata todo o capítulo e parte até no versículo 18 do capítulo 11. Trata de acepção de pessoas. Se Deus considera normais, todos nós somos iguais. Então não existe acepção de pessoas, não se trata de alimentação. Mas quando você tira esse texto fora do contexto geral, tudo nos leva a crer ou aprender de forma errônea. E aprendendo de forma errônea, nós vamos ensinar outras pessoas de forma errônea, levando-as ao erro. Muito cuidado com isso. Devemos ler esse livro sempre com muita atenção, humildade de coração e oração, pedindo a Deus que nos dê entendimento da sua palavra. Era isso que eu tinha a dizer. Pense nisso e que Deus nos abençoe.